Abra a palavra do Senhor comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19, dos versos 1 até o 11, a palavra de Deus nos conta sobre o encontro de Jesus com Zaqueu, o publicano. Muito obrigado. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, ou por sua vez, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Todos juntos em uma só voz, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Obrigado, Deus, por tua palavra lida neste momento, pela manhã de louvor e adoração que o Senhor nos permite, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigado que o Senhor nos trouxe em segurança, Deus. Nós queremos te agradecer pela vida do pastor Davi, sua família, instrumentos que abençoam essa cidade, instrumentos do Senhor, ó Deus. Também quero agradecer pela vida do irmão Moisés, sua esposa, que nos buscou ali em Cromínia. Louvado seja Deus pelo serviço do teu servo. Por todo mundo que está servindo neste culto, ó Deus. Abençoe, Pai. Nós queremos, diante do Senhor, neste último dia do Senhor do mês de março, estar agora com os nossos ouvidos atentos à tua palavra, Deus. E com toda a reverência, exultarmos na tua palavra e na tua salvação, ó Deus. Senhor Jesus, o pedido do nosso coração diante desse texto é que o Senhor nos encontre, assim como o Senhor encontrou com Zaqueu. Nos encontre aqui nesta manhã. Faça a tua obra em nós. Para o louvor da tua glória, oramos com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Jesus estava nos dias anteriores à sua crucificação, descendo então das terras do norte para o sul, no sentido de Jerusalém, onde haveriam de acontecer todas as coisas que assim nós já conhecemos. Eis que ele passa por uma das cidades mais importantes do seu tempo, Jericó, conhecida por ser a cidade das palmeiras ornamentais, as palmeiras que ornavam a casa das pessoas mais ricas, abastadas, importantes dos tempos de Jesus. Jericó também é conhecida por ser a cidade das fontes, porque uma boa parte das águas que somam-se ao curso do Rio Jordão, são provenientes das fontes de Jericó, que está apenas 8 quilômetros a oeste do leito desse rio. Jericó é um entreposto comercial de caravanas do Oriente para o Ocidente, do Norte para o Sul, trazendo àquela região uma relativa e considerável movimentação de pessoas e também financeira. Mas Jericó é muito mais conhecida por ser o palco da fidelidade de Deus ao seu povo. O povo que peregrinava pelo deserto desde os tempos de Abraão, que havia passado por essas terras, mas não havia obtido a sua posse nos tempos de Jacó. Sob a liderança de Josué, recebendo ele o legado de Moisés, Deus diz assim para ele: dispõe-te, Josué, e passa o Jordão, prometendo que seria com ele e com todo o povo em todo o tempo, para que não tivessem medo. Então, Josué, liderando este povo, o povo marcha ao redor das muralhas de Jericó e Deus as faz ruir. E o povo que peregrinava pelo deserto encontra um local para chamar de seu. A fidelidade de Deus escancarada diante dos olhos deste povo, o povo que outrora era exilado, que era peregrino nessa terra, como cantamos agora há pouco. Bom, Deus cumpre as suas promessas. E assim como Deus realizou as primeiras e transitórias coisas, nós cremos, meus irmãos, também pela fidelidade de Deus, que Ele realizará as últimas e as definitivas. Se esse povo entrou na terra prometida, breve o Senhor nos busca
o seu povo, a sua igreja, e estaremos com ele não mais numa Canaã passageira, mas no novo céu e na nova terra, na nova Canaã, na nova Jerusalém, eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas para entendermos com muito mais profundidade esse encontro de Jesus com Zaqueu, nós precisamos voltar alguns passos no caminho do nosso Salvador. Por favor, vai deixando sua Bíblia aberta. Capítulo 18, verso 18, a palavra de Deus nos conta sobre a cura do cego Bartimeu, ou do cego de Jericó. A palavra nos diz que aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Dá para ver, meus queridos irmãos, que a condição de vida das pessoas que tinham alguma limitação física não era das mais favoráveis. Aliás, naquela cultura isso era algo muito comum. As pessoas acabavam por mendigar o pão de cada dia. Isso também é visto, por exemplo, no paralítico no tanque de Betesda, em João no capítulo 5, ou, por exemplo, na mulher enferma, que também já estava numa condição deplorável da sua vida, subjugada à sua doença. A palavra nos conta que o cego Bartimeu ouviu o tropel da multidão e perguntou o que era aquilo. Lhe responderam que era Jesus o Nazareno. Então ele começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O seu clamor insistente motivou que aquelas pessoas pedissem para ele se calar. Mas Jesus ouviu o clamor e lhes pediu que lhe o trouxessem. E a palavra nos diz que Jesus perguntou a ele: que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver ou que eu veja novamente. E o verso 43 nos diz que imediatamente, após Jesus dizer: recupera a tua vista, tua fé te salvou, imediatamente ele tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. O desprezível cego Bartimeu agora era um motivo do que as pessoas que outrora haviam pedido para ele se calar também dessem louvor a Deus, vendo o milagre que aconteceu. Mas antes de encontrar com o cego Bartimeu, Jesus encontra com o jovem rico. Talvez esse encontro seja um pouco mais familiar para mim e para você. Capítulo 18, verso 18. A palavra nos conta que certo homem de posição ou de destaque perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E obviamente que essa pergunta tem um erro teológico gravíssimo, porque está colocando esse verbo na voz ativa, fazer, relacionado a esse sujeito, o jovem rico, algo para ser realizado pelas mãos humanas para que se obtenha aquilo que somente Jesus pode nos dar. Nós sabemos que salvação não é por obras, é pela graça. Por isso essa pergunta é completamente errada. Mas Jesus, na condicional dessa proposição do jovem rico, ele começa a respondê-lo dizendo no verso 19, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, jovem rico? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Uma pausa muito importante. Nós estamos diante de um relato de um homem que tem posição, tem destaque na sociedade. Já já nós vamos ver o que isso significava. Um homem riquíssimo. Mas, apesar de dizer que observou os mandamentos, o seu coração não tem paz com relação à salvação. Interessante, né? Pois bem, grave de uma vez no seu coração isso que eu vou dizer. A lei nunca levou nenhum homem ao céu. Não é a proposta da lei, a função da lei, levar os homens ao céu. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, verso 20, que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Deus nos deu uma lei para nos revelar os nossos pecados. Isso quer dizer, meus irmãos, que sem lei não há parâmetro para pecado. Sem estabelecer a vontade de Deus para a nossa vida, o manual de Deus para a nossa vida, a gente não consegue se enxergar pecador. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei nunca levou ninguém ao céu, porque a função da lei não é essa. Mas a lei cumpre o seu papel divino quando nos leva
aos pés do Senhor Jesus Cristo, observando os nossos pecados, observando nossas fraquezas, observando nossas fragilidades. Para onde correremos, senão aos pés do Senhor Jesus Cristo? Só Ele é que pode nos dar a vida em abundância. Então Jesus continuou respondendo. Ouvindo Jesus, disse-lhe, verso 22, uma coisa ainda te falta, jovem rico. Vende tudo que você tem, pega esse dinheiro e dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Depois disso, deixe tudo e me segue. Jesus está aplicando aqui o mesmo conceito semelhante ao dos 2 grandes mandamentos. Você se lembra? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é, jovem rico, ame o seu próximo como a você mesmo, vende tudo que você tem, considera-o tão digno, na mesma posição da sua, e distribui aos pobres que estão precisando. Agora, tendo você plenas capacidades de voltar a ser quem é, fazer o que faz, prova que você ama a Deus sobre todas as coisas, vença essa sua idolatria e deixe tudo para me seguir. Mas você sabe qual foi a resposta do jovem rico, né? Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, a partir do verso 24, Jesus vem nos dizer sobre os perigos da riqueza. E Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus está aplicando aqui uma hipérbole, é um exagero proposital, para nos revelar que pessoas como o jovem rico, que pensam assim, que têm essas atitudes, definitivamente, aos nossos olhos, podem parecer estar muito perto da vida eterna, mas Jesus está dizendo que estão bem longe. Na falsa religião, aplica-se esses versículos a um conceito que nós denominaríamos uma teologia franciscana. Aquelas, meus irmãos, que diz que é preciso ser pobre para dar a vida eterna. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Em nenhum momento, Jesus está relacionando a pobreza com uma condição para ser salvo. O que Jesus está dizendo aqui, na verdade, é que a riqueza não é um sinal da salvação. E é isso que significa a Bíblia dizer que o jovem rico era uma pessoa de posição ou de destaque. Entendia-se naquele tempo que a riqueza era um sinal de Deus para aqueles que Ele havia dado a vida eterna. É por isso, meus irmãos, que essa frase soa muito estranho para quem ouve ela. E os discípulos então perguntam no verso 26, sendo assim, Jesus, quem pode ser salvo? Porque se o Senhor está falando que desse modo como nós entendemos culturalmente, ser aceito, que a riqueza era um sinal da salvação, que quem obedece à lei está salvo, o Senhor está dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha? Então quem é que pode ser salvo? E Jesus dá uma das palavras mais mal aplicadas do nosso tempo. Por que mal aplicadas? Porque tudo que Jesus fala é certo, verdadeiro, correto, profundo. Agora, tem gente que desloca totalmente o sentido daquilo que Jesus fala. E Jesus disse, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Talvez você já tenha ouvido essa resposta num contexto da teologia neopentecostal, num contexto da teologia da prosperidade, num contexto de batalhas espirituais esquizofrênicas, que tem deixado pessoas malucas dentro das igrejas. Que de fato, meus irmãos, é uma verdade. Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer tudo o que Ele deseja. Mas não é sobre isso que Jesus está falando nesses versículos. O tema aqui é salvação. Nós precisamos olhar para essa fala do Senhor Jesus, que também tem uma figura de linguagem chamada quiasmo, uma inversão dos seus termos. Jesus está falando aqui a todo momento uma linguagem poética. Então, meus irmãos, nós podemos entender
que o que Jesus está nos dizendo aqui, homens impossíveis aos nossos olhos, continuam sendo completamente possíveis aos olhos de Deus. Sabe o que isso significa na prática? É que todo mundo que você conhece, por mais distante que hoje esteja dos caminhos do Senhor, um dia podem estar aqui, juntamente com você, ceando com você, adorando com você, ouvindo a palavra de Deus com você, participando da obra juntamente com você. Não há ninguém que seja impossível de ser alcançado pela graça do Senhor Jesus. E a graça alcança homens impossíveis de maneira irresistível. Sabe, meus irmãos, como Paulo termina o verso 20 do capítulo 5? Ele começa dizendo: sobreveio a lei porque avultasse a ofensa, para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos voltar para Zaqueu? A palavra nos dá 2 adjetivos para Zaqueu. Versículo 2 do capítulo 19. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Os publicanos eram pessoas odiadas do seu tempo porque trabalhavam a serviço do império que oprimia o povo de Deus, cobrando as altas cargas tributárias que Roma assim determinava. Traidores do povo, homens desprezíveis, homens considerados muito ruins por aquela sociedade. Porque não somente trabalhavam a serviço do império, mas roubavam, era acusado de roubar na cobrança dos impostos, fazendo deles pessoas riquíssimas. Os publicanos andavam com trajes finos, as roupas como as de um rei, moravam em casas luxuosas, viviam uma vida completamente diferente das demais pessoas do seu tempo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O verso 2, ele nos dá uma relação muito interessante com as 2 outras pessoas que Jesus encontrou anteriormente. Porque Zaqueu, para aquela cultura, para aquela sociedade, é muito mais desprezível que o cego Bartimeu. E muito provavelmente, por ser o maioral dos publicanos, Zaqueu é muito mais rico que o jovem rico. Os impossíveis dos homens estão potencializados na pessoa de Zaqueu. E o que Jesus está nos dizendo com isso, eu vou repetir o que já disse antes. Não há homens impossíveis de serem alcançados pela graça do Senhor Jesus. A palavra nos diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Aquele que, obviamente, é odiado por todos, não pode sair no meio da multidão, porque seria violentamente agredido, mas também por ele ser de pequena estatura, ou seja, nem de longe conseguiria ver Jesus. Então ele teve uma ideia brilhante, olha só. Então, correndo adiante, ele subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E muitas pessoas dizem por esse versículo, então, que Zaqueu foi ao encontro de Jesus. Mas eu vou provar para você que isso não é verdade. Tenho 2 perguntas para fazer para vocês, tá bom? Vamos lá, com muita honestidade, meus irmãos. Tem alguém aqui que já marcou um encontro com alguém e subiu numa árvore para encontrar com alguém? Levanta a mão, por favor. Não? Tranquilo? Tá bom. Tem alguém aqui que anda pelas ruas de Pontalina olhando para cima da árvore para ver se encontra alguém que está perdido lá? Alguém que não encontra há algum bom tempo? Tem? Não? Tranquilo? Está todo mundo bem aqui, pastor Davi? Tá bom? Ou bem, ou todo mundo medicado, né? Brincadeiras à parte. Árvore não é lugar de gente. Árvore é lugar de passarinho. Árvore é lugar de fruto. Então talvez eu e você olharíamos para cima de uma árvore para ver se é uma árvore frutífera, um atrativo aos nossos olhos. Tem árvore frutífera do que nas ruas aqui de Pontalina? Manga. Um de cada vez, por favor. Vamos lá.
Acerola. Nossa, é bom, hein? Abacate. Siricué. Na rua? É? Olha que beleza, gente. Isso não é uma cidade, isso é um pomar. Né? Que beleza, hein? É? Jaca. Quando eu for prefeito de Pontalina, eu vou tirar todos os pés de jaca. Muito perigoso. Muito perigoso. Minha mãe falava assim, Vitor, põe a jaca na geladeira, vira sorvete. Ah, que vira sorvete, meu. Deus me livre. Você já viu algum animal comendo jaca? Eu nunca vi, não. Hã? Por que eu tenho que comer, né? Brincadeiras à parte, meus irmãos. Então talvez eu e você olharíamos para cima de uma árvore, se fosse uma árvore frutífera. O problema é que a Bíblia nos diz que Zaqueu subiu em um sicômoro. E o sicômoro é uma figueira brava. Ela não dá frutos. Não há nenhum atrativos aos olhos na árvore que Zaqueu subiu. Estrategicamente, o publicano sobe em um lugar para não ser notado por ninguém, porque o seu coração desejava apenas ver Jesus, mas não encontrar com Jesus. Aliás, você se lembra aí de um casal, no começo de tudo, que depois que pecou, também se escondeu entre as folhas de uma figueira? A cena se repete, a analogia é muito boa, porque pecadores estão mortos nos seus delitos e pecados e não podem encontrar Deus por suas próprias forças. Eu gostaria de dizer para você que Zaqueu, em cima dessa árvore, está no palco mais humilhante da sua vida, está no pior momento da sua história, está no local que revela onde os seus pecados o levaram, onde os nossos pecados nos levam. Apartados de Deus, em guerra com Deus, nós não podemos ter comunhão nem mesmo com os outros pecadores dessa terra. Tudo que nós estamos vendo hoje, de guerras e rumores de guerras, só refletem uma coisa que aos nossos olhos é muito clara: o pecado é o grande problema da humanidade. Um homem que não tem paz com Deus não consegue ter paz com o seu semelhante. Dito isso, meu querido irmão, eu gostaria de meditar com você nessa manhã, brevemente, sobre as 4 características do chamado do Senhor Jesus para a nossa vida. E todas elas estão aqui no verso 5 do capítulo 19. Vamos ler a palavra de Deus que nos diz: quando Jesus chegou àquele lugar, o que ele fez, igreja? Olhou para cima. Jesus olha para onde ninguém olharia. Jesus olha para uma árvore sem atrativo nenhum, para achar um homem que estava escondido de todos, um homem que não desejava ser encontrado por ninguém, e ninguém o desejava encontrar na rua. Jesus olha para um homem no palco mais humilhante da sua história e o chama para mais perto. Meu querido irmão, Deus nos chama no palco mais humilhante da nossa vida. Deus nos chama quando nós não temos mais recursos para agradar ninguém. Deus nos chama nas piores condições da nossa história, quando nós estamos mais humilhados, mais cabisbaixos. A graça do Senhor Jesus Cristo encontra a nossa vida quando ninguém mais quer nos encontrar. Eu tive a grata oportunidade ser convidado para ir tocar e pregar, evangelizar num presídio, juntamente com os Gideões Internacionais, que distribuem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, e quem me fez esse convite foi um notável presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. E então, chegando lá, cidade de São José do Rio Preto, eu, pastor Davi, tinha preparado um esboço do sermão que eu ia pregar no celular. Só esqueci que não se entra com o celular na cadeia. Então fui sem esboço. Só entrou eu, a viola, e levamos 2.000 exemplares do Novo Testamento. E aí, meus irmãos, sentei num banquinho, tinha 500 detentos na minha frente. Sentei num banquinho, não tinha sistema de som. Cumprimentei a todos e comecei a cantar Bondade de Deus. E 2 ou 3 estavam cantando junto comigo.
Dali a pouco eu disse, se houver mais alguém aqui que sabe cantar esse louvor, vamos cantar junto? E todo mundo começou a cantar comigo. Eu assustei. E preguei sobre reconciliação, os 2 discípulos no caminho de Emaús, e cantei Divino Companheiro, e eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha ouvido, e não ouvi mais, um divino companheiro ser cantar naquela intensidade na minha vida. E cantamos porque Ele vive. E terminamos cantando glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, todos em pé batendo palmas. Eu olho para trás, os os gideões, chorando. Esse presbítero muito emocionado. E eu entendi de Deus uma verdade. Deus chama homens no palco mais humilhante da sua vida. No momento mais humilhante da história do ser humano, se o evangelho for pregado, a palavra vai frutificar. Prega a palavra, querido irmão. Prega a palavra. Olha o tanto de terreno que essa igreja tem para você expandir o reino de Deus. Olha o tanto de espaço que tem aqui para pessoas que estão necessitadas do evangelho terem um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo. Depende de você. Deus não vai fazer isso por você, porque Ele mandou você fazer isso. Pregue a palavra do Senhor Jesus. Nos piores contextos, ou nos melhores. Nos palcos mais humilhantes da vida, ou nos melhores momentos da história dos seres humanos. Não importa. Deus nos chama. Onde a palavra for pregada, haverá salvação. Onde a semente do evangelho cair, nós temos a certeza, pelo povo eleito de Deus que está espalhado pela terra, mas ainda não conhece, que vai frutificar para a glória do Senhor Deus. Deus nos chama no palco mais humilhante da nossa vida. Segunda característica do chamado do Senhor Jesus. Qual é a primeira palavra que Jesus diz para Zaqueu, igreja? Não é desce, não. Zaqueu! Porque o bom pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo seu próprio nome. João capítulo 10, verso 3. O seu nome é conhecido no céu. Não, eu acho que você não entendeu o que eu falei, não. Você é presbiteriano, amém? Mas dá um glória a Deus, espera um pouco. Talvez o prefeito dessa cidade não sabe o seu nome. O governador do estado não te conhece. O presidente do país não te conhece. O presidente da nação mais poderosa do mundo nunca ouviu falar quem é você. Mas aquele que tem o coração de todos os reis da terra e governa toda a história, Ele te chama pelo seu próprio nome. Ah, bom, meus irmãos. Seu nome é conhecido no céu. O Salmo 139 nos diz que Ele nos viu ainda substância informe e no seu livro determinou ou escreveu todos os dias da nossa vida. Meu irmão, a sua identidade não é o que você faz, não é filho de quem você é, não é o seu trabalho, não tem nada a ver com seus estudos. Jesus está nos provando uma coisa, que Ele nos enxerga ou como ovelhas do aprisco ou como ovelhas perdidas. Zaqueu falava publicano, pensava publicano, agia publicano, mas na verdade, Zaqueu era uma ovelha perdida do aprisco do Senhor Jesus. E quer saber de uma coisa? Todas as vezes que eu prego essa palavra, eu tenho a certeza de que Deus está chamando alguém na igreja. E confirmando a vontade salvífica do Espírito Santo sobre nossa vida. Meu amado irmão, você não é um acaso na estrada do Senhor Jesus, como Zaqueu não é um acaso no caminho de Jesus para Jerusalém. Nos decretos eternos de Deus, você precisava estar aqui nessa manhã, como Zaqueu precisava ser encontrado pelo Senhor Jesus em cima de uma árvore.
Talvez você esteja no palco mais humilhante da sua vida. Talvez você esteja aqui numa crise existencial tamanha, tremenda. Lembre-se de uma coisa: Jesus te chama nessa manhã. Jesus te chama nesse dia. Não por meio de quem prega, mas por meio da sua palavra, que é poderosa para nos convencer da obra do Senhor Jesus. Terceira característica do chamado de Jesus, agora sim, ó, você que disse desce, ó. Desce com um advérbio aí, ó, depressa. O chamado de Jesus, que nos chama no palco mais humilhante da vida, que nos chama pelo nosso próprio nome, evidenciando que Ele estava sim nos procurando e nos encontrou. Agora nos revela um caráter urgente do seu chamado. Desce depressa. É hoje, não é amanhã, não é para a semana que vem, não é para o mês que vem, não é para o ano que vem, não é para quando você se sentir na média da santidade dessa igreja aqui ou de qualquer outra igreja que você quiser ir. Meu querido e meu amado irmão, venha como você está. Jesus chama um publicano para fazer dele um servo, um exemplo. Não é por meio das ideologias dessa vida, não é por meio de nenhuma filosofia, não é por meio de nenhum tratamento psicológico, psiquiátrico, por mais importante que isso seja na nossa vida, que nós vamos vencer o pecado, que nós vamos melhorar. Preste atenção numa coisa. Eu fiz tratamento psicológico 15 anos da minha vida, pastor Davi. Eu não sou bom da cabeça, não. Não sou. Eu sei. Tomei antidepressivo 10 anos da minha vida. E ansiolítico também. Mas eu entendi uma coisa, meu querido irmão. Que o pecado só tem um remédio, um antídoto. E esse antídoto é o sangue do Senhor Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Não tem como a gente ser limpo se não for pelo sangue do Senhor Jesus. Venha como você está. Deus te chama com urgência. Não importa o que você cometeu ontem ou hoje de manhã. Não importa o passado que você tem. Pelo poder do Espírito Santo haverá salvação na sua vida. Você será justificado pela graça do Senhor Jesus. E Deus operará em você, na perseverança dos santos, a santidade que agrada o coração de Deus. Venha como você está. Desce depressa. O local que você está não é onde você deveria estar. Você deve estar andando ao lado do Senhor Jesus, caminhando com o Senhor Jesus, e não no palco mais humilhante da sua vida. Desce depressa. Jesus te chama nessa manhã para uma nova vida, para uma fé transformadora, para um novo destino, para um novo amanhã, para a certeza da salvação em Cristo Jesus. Quarta e última característica do chamado de Jesus, meus irmãos. Para onde Jesus deseja ir, olha lá, ó. Pois me convém ficar hoje em tua casa. Quando eu fui casar, pastor Davi, eu lembro que a minha avó me ligou uns 10 dias antes do meu casamento. E ela me perguntou assim: Vitor, você conhece a Débora? Aí eu disse assim para ela: você acha que eu vou casar com uma estranha? Aí ela insistiu: você tem certeza que você conhece a Débora? Aí deu um gelo na barriga, meu. Porque é o seguinte, meus irmãos, 10 dias para o casamento, contas do casamento pagas, fizemos um casamento muito baratinho. E aí, meus irmãos, a minha avó fala um negócio desse. Eu disse para ela: fala logo o que você sabe da Débora. Por que você deixou para contar agora? Então ela disse uma das coisas que eu precisava ouvir naquele momento. Se você vai casar aqui em breve, esse conselho é para você também. Porque conselho de vó a gente tem que dar ouvido. Mas conselho de vó crente é quase um decreto de Deus.
Ela me disse: Vitor, vocês só vão se conhecer quando vocês morarem juntos. Minha avó está certa ou não? Certíssima. Porque nós só somos quem nós somos dentro da nossa casa. A nossa casa, que deveria ser um grande altar de adoração ao nosso Deus, ela pode ser a testemunha dos nossos piores pecados. É lá que Jesus deseja entrar. É onde estão escancarados todos os nossos pecados. Onde está toda a sujeira do nosso coração. A casa de Zaqueu, ela pode ser um símbolo, sim, para a nossa casa. Eu poderia dizer para você hoje, Jesus deseja voltar com você para a sua casa. Mas, na verdade, o que Jesus deseja fazer é morar no seu coração. É limpar o seu coração. Porque a casa de Zaqueu é um símbolo para o nosso coração. Deus habita em seu Santo Espírito dentro de nós. Não são em lugares físicos. É por isso que onde pisar a planta dos nossos pés, a promessa de Deus é que esse local será abençoado. É porque nós estamos lá. E quando nós estamos lá, o Espírito de Deus está lá. Deus deseja voltar com você e em você para a sua casa. O Senhor Jesus poderia ter despedido de Zaqueu em cima daquela árvore. Mas ele estava comunicando aos fariseus e aos escribas que com ele também caminhavam, a todas aquelas pessoas que se indignaram porque o santo, santo, santo Filho de Deus estava indo na casa do pior dos pecadores daquela cidade. E estava comunicando para mim e para você que o Senhor Jesus pode pisar nos locais mais imundos desse mundo. Ele não se suja e ainda purifica. Essa é a obra que Jesus tem para fazer na nossa vida. Essa é a obra que nós desejamos, que nós devemos almejar no nosso coração. Sermos aprováveis diante de Deus. Sermos santos diante de Deus. É receber Jesus com alegria dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. É dizer: Jesus, os meus pecados são esses e o Senhor está vendo todos eles. Mas eu quero me livrar de tudo isso para te conhecer cada dia mais. Jesus tem uma transformação e um chamado profundo, extenso, completo e duradouro para a nossa vida. Jesus não tem algo pontual para a sua história. Não é somente um encontro e tchau. É óbvio que a presença física de Jesus sai da casa de Zaqueu, mas espiritualmente nunca mais sai do coração. Jesus quer com extensão alcançar a nossa vida, porque a obra do Senhor Jesus não é incompleta. Nada do que Jesus faz é incompleto. Jesus não morreu a metade do sacrifício na cruz. Jesus sofreu por todos, absolutamente todos, os nossos pecados. Jesus deseja encher o nosso coração, nos trazer saciedade, completude, porque Ele é o pão da vida que alimenta a nossa alma. Por isso, a sua obra é completa. Agora, o sacrifício do Senhor Jesus é duradouro, é eterno, foi substitutivo, completamente eficaz diante de Deus. E os resultados são para a eternidade. É por isso que o que Jesus deseja realizar em nós é duradouro, é para toda a nossa vida, de maneira que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus nos chama nessa manhã, no palco mais humilhante da nossa vida. Jesus nos chama pelo nosso próprio nome, porque aquele que Ele buscava, Ele encontrou. Jesus nos chama com urgência, porque o risco da morte é iminente.
Nós não sabemos qual é o fim da vida, mas nós sabemos de uma coisa: após essa vida as realidades serão eternas. Não tem como voltar atrás. A porta para a reconciliação não está aberta, mas está escancarada neste domingo. Em quarto lugar, Jesus nos chama para uma transformação profunda, extensa, completa, duradoura. O que nós devemos fazer diante do chamado de Jesus? O versículo 6 nos revela: Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. A resposta mais adequada para mim e para você nessa manhã é descermos do palco humilhante que os nossos pecados têm nos levado todo dia e recebemos Jesus com alegria no nosso coração. Sermos transformados continuamente por sua obra. Ou, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, este é o dia da sua salvação. Essa palavra é essencialmente evangelística. Eu não poderia sair daqui sem fazer uma proposta para você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Está claro que o Senhor deseja te encontrar. Está claro que o Senhor, na verdade, te encontrou nessa manhã. Porque a palavra, ela nunca volta vazia. Meu querido e meu amado, se você não teve um encontro com o Senhor Jesus, se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas você deseja fazer isso nessa manhã, não importa a sua idade, não importa o tempo que você está dentro dessa igreja. Meus irmãos, tem muita gente dentro das igrejas que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, que nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não importa se você é jovem, se você é experiente, se você está no meio da sua vida ou não. Não importa como você chegou, se você chegou aqui fortificado porque já fez uma devocional pela manhã, ou se você chegou aqui completamente fraco, abalado. Jesus te chama. Jesus nos chama. Para você que deseja nessa manhã entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero que você feche seus olhos e faça uma oração junto comigo. Diga ao Senhor: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor e como o meu Salvador. Ó Senhor Jesus, a todos aqueles que neste momento, com toda a sinceridade do coração, disseram pelos seus lábios ou em pensamento essas palavras ao Senhor Jesus, que o Senhor possa recebê-los em teu reino. Nós te louvamos, ó Deus, porque cremos no poder da tua palavra para a transformação dos pecadores dessa terra. Obrigado pela oportunidade de podermos ministrar dessa maneira a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor os fortifique, que o Senhor nunca os abandone e que, ó Deus, essa semente do Evangelho seja expandida na vida daqueles que hoje declararam fé no Senhor Jesus Cristo. Que seja, Deus, uma árvore cheia de bons frutos e que, Senhor Jesus, a família dessas pessoas também possam ser alcançadas pela tua graça. Oramos, ó Pai, em teu nome. Amém. Igreja do Senhor, venhamos e convenhamos. Todas as vezes que pecamos, a gente sobe num sicômoro. Nós somos humilhados. Nosso coração se aperta porque o Espírito de Deus nos revela o nosso pecado. Nós não podemos nos acostumar com isso. Algo muito interessante que acontece quando nós nos acostumamos com o nosso pecado é que a gente para de servir a Deus com alegria. Talvez, meus irmãos, essa palavra incomode o nosso coração, porque a nossa inoperância na fé tem muito a ver com o pecado.
Deus não te fez para você ficar em cima de um sicômoro, vendo as coisas acontecer, vendo Jesus passar, vendo Jesus fazer, vendo Jesus curar, vendo Jesus salvar. Deus te chamou para caminhar com Ele. Que a gente possa olhar para dentro hoje, nosso coração, e entender que Jesus está chamando pessoas que nunca foram chamadas, mas pessoas que também já foram chamadas para uma nova vida, um novo fôlego na fé. Não esteja contente com seu conhecimento sobre o Senhor Jesus. Busque conhecer cada dia mais. Volte a praticar suas disciplinas espirituais, querido irmão. Acorde, consagre seu dia ao Senhor, leia a palavra de Deus, faça o seu culto familiar, leia uma devocional, cante louvores ao nosso Deus. Esteja em comunhão com aquele que deve ser o protagonista da nossa vida. Participe das obras dessa igreja, veja o que essa igreja precisa e atue para melhorar. Você não está aqui, meus irmãos, meu querido irmão. Deus nos coloca num lugar, às vezes cheio dos problemas que os nossos olhos veem, para que nós possamos consertar. Sabe qual é a melhor igreja para você estar? A igreja onde você consegue servir, onde você é útil, onde você pode servir. Aqui você tem lugar para servir, meu querido irmão. Toda igreja tem coisa para ser feita. Toda igreja tem problema para ser resolvido. Não se acomode, meu querido irmão. Jesus te chama, sai desse sicômoro que você está. Que essa palavra nos motive a pregar o Evangelho, a crer que a palavra é transformadora de verdade, que nos tire do comodismo espiritual, porque Deus, por meio da sua vida, por meio da nossa vida, deseja impactar essa cidade, trazer salvação para esse povo. Você está aqui como eleito de Deus para ministrar em Cristo Jesus, que há jeito para essa terra, há jeito para os pecadores, e o jeito está em receber o Senhor Jesus com alegria no coração. Por favor, se coloque de pé. Pastor Davi, ore por nós, por favor, meu querido irmão. E depois permaneça em pé que nós vamos cantar.